Essa história, ela é uma fábula lá que veio da África, de Gana, né? E ela fala sobre a vida de uma forma muito bonita, muito representativa. Depois nós vamos pegar essa história e nós vamos destrinchar a simbologia que essa história traz. Então essa história conta, né, que uma vez um camponês, passeando pela floresta, ele se deparou com um ovo, né? Existem várias versões sobre essa história, tá, gente? Eu vou contar para vocês a versão que é a versão que mais toca a minha vida. Então, esse camponês, ao se deparar com esse ovo que ele encontrou na floresta, ele ficou na dúvida do que seria esse ovo, de que ave seria esse ovo. E ele decidiu, então, pegar o ovo e levar para a fazenda dele. E lá na fazenda dele, o que ele fez? Né, com todo cuidado, com toda atenção, ele pegou o ovo, levou o ovo para dentro do galinheiro e colocou o ovo para ser chocado junto com os demais ovos que estavam no galinheiro. E não sei se vocês sabem, um ovo de galinha, né, quem tem sítio, quem tem o costume de ir para a fazenda, quem já acompanhou o processo, né, do ovo que vai chocar, o ovo ele demora uma faixa de 20 a 21 dias para poder nascer um pintinho, tá? Passou esse tempo de 20 a 21 dias e nada do ovo rachar. Não nascia nada do ovo. E o camponês ficou sem entender aquilo ali, sabe? E foi passando tempo, e passou 30 dias e não nascia nada, passou 35 dias, 40 dias e nada. Só que depois de um longo tempo, o camponês já havia até desistido de esperar. De repente, veio um biquinho que trincou o ovo por dentro. E saiu lá de dentro um ser muito estranho, muito esquisito, que o camponês não conhecia. E ele se assustou na hora que viu. Porque não era uma ave bonita, como geralmente os pintinhos quando nascem, eles são bonitinhos, eles são simpáticos, né? Geralmente Amarelinho. a gente até se encanta quando a gente vê os pintinhos, né, da galinha. E desse ovo nasceu uma ave que assustou o camponês e assustou os demais bichos do galinheiro, né? O tempo foi passando, as galinhas, na mesma hora, não sei se vocês sabem, né? As galinhas, elas têm um instinto maternal muito grande. Elas cuidam de tudo que tem ao redor delas. E elas começaram a cuidar desta ave que nasceu. E a ave foi aprendendo os hábitos com todos os outros bichos que tinha dentro do galinheiro. Que no galinheiro a gente fala galinheiro, mas dentro do galinheiro tem um tanto de coisa. Tem marreco, tem pato, tem perdiz, né? Quem tem fazenda sabe, a gente chama de galinheiro, mas é o lugar de um viveiro onde tem muitas aves. E o bicho foi crescendo e foi se acostumando àquele jeito de viver, próprio das aves que estavam dentro do galinheiro. E ali ele foi aprendendo a ciscar, aprendendo a pegar minhoca enterrada na terra. Ele foi aprendendo a ciscar e comer farelo. Ele foi aprendendo a ciscar e a comer milho que era jogado para ele. E ele foi crescendo e começou também a exprimir alguns sons. Só que esses sons eram muito estranhos a todos que estavam lá, porque eram sons diferentes do que até então estava se acostumado. Porque não era o cacarejo das galinhas, não era o piar dos pintinhos, e nem era o cacarejo dos galos, nem o jeito dos patos. Era um jeito, um grunhido diferente. E o bichinho foi crescendo e ia tentando imitar as galinhas e as demais aves que tinham no galinheiro. E ele se achava muito estranho. E, por vezes, não se identificava com aquilo ali. Mas o universo onde ele estava instaurado decidiu acolher, né? E, independente da forma como ele se expressava, ele era acolhido. O tempo foi passando e o bicho cresceu. O bicho cresceu e foi ficando enorme dentro do galinheiro. E, de repente, já se tornou adulto e todos se assustaram. E aí o camponês, ao chegar lá, né, e perceber, ele viu que, de fato, aquele ovo era um ovo de águia. E, naquele momento, o camponês teve uma súbita, teve uma ideia, e ele pensou assim: eu vou continuar criando esta águia como se fosse uma galinha. Eu vou aqui fazer um experimento. Eu vou fazer com que essa águia se transforme numa galinha.
De tanto conviver com as galinhas, de tanto conviver com as aves deste viveiro, deste galinheiro, ele vai se tornar uma galinha. Nunca vai ser uma águia. E o tempo passou. E a notícia correu o mundo. A notícia de uma águia que vivia dentro de um galinheiro, que se alimentava de migalhas, que ciscava no galinheiro, correu o mundo. E todas as pessoas iam visitar a fazenda para poder ver aquela coisa inusitada. Como que uma águia, uma das maiores aves que existem na natureza, poderia estar se comportando como uma galinha. E todos se assustavam e parabenizavam o camponês pelo feito. Porque, afinal de contas, o camponês ele conseguiu uma coisa que fugia à natureza dos animais, fugia ao instinto. Ele conseguiu transformar um dos animais que voam mais ferozes, né? A águia é uma ave de rapina, ela é caçadora, ele conseguiu transformar essa ave num ser que vive comendo migalhas e aceitando para se alimentar aquilo que lhe é oferecido. E foi a coisa mais estranha do mundo perceber que o camponês estava sendo feliz no experimento que ele havia decidido fazer. A notícia correu e um naturalista, um estudioso, né, nós chamamos nas ciências da biologia, quem trabalha com zoologia, quem trabalha com animais e com as aves, nós chamamos de ornitólogo. Um ornitólogo naturalista tomou notícia e achou aquilo um absurdo. E pensou assim, impossível. Impossível que alguém esteja conseguindo fazer que uma águia se transforme, se comporte e se veja como uma galinha. Na mesma hora, ele pegou o carro dele e viajou até aquela fazenda do camponês para poder ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Chegando na fazenda, ele se apresentou ao camponês, contou quem ele era, que ele era um cientista, um naturalista, um ornitólogo que estudava aves, e ele foi até o galinheiro. E naquele momento, ele sofreu um aperto no coração dele, porque ele nunca imaginou que na vida dele ele ia ver uma águia, a rainha dos céus, a ave que voava mais alto, que enxergava mais longe, se comportando como uma galinha, ciscando, comendo migalhas e aceitando aquela condição. O ornitólogo, na mesma hora, o naturalista, ele entrou dentro do galinheiro e ele pegou a águia e jogou a águia para o alto para ver se a águia batia as asas e voava. A águia não sabia voar, nunca tinha experimentado voar. Na mesma hora, ela se deparou, ela teve um susto, um sobressalto, e ela caiu no chão rolando, e assustada, com aquelas asas enormes, não sei se vocês sabem, né? A envergadura da asa de uma águia, de uma ponta à outra, dá quase 2 metros. E aquela águia, naquele momento, não sabia nem utilizar as asas dela, que ela andava arrastando as asas dela no galinheiro, ela entrou correndo para dentro do galinheiro e foi se esconder atrás das galinhas que estavam lá. O ornitólogo, naquele momento, sentiu uma tristeza enorme. Ficou pensando, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. O camponês, né, muito satisfatoriamente, convidou o ornitólogo para poder fazer parte, se hospedar na fazenda e conhecer um pouco mais do comportamento da águia que ele havia treinado a ser galinha. O ornitólogo aceitou o convite, ficou hospedado na fazenda durante um período, né? E todos os dias ele ia ao galinheiro, ficava observando a águia e ficava tentando encontrar estratégias para fazer nascer dentro daquela águia o desejo de voar. E tentou de diversas formas. Ele subiu em cima de uma árvore com a águia e jogou a águia lá de cima para ver se a águia, ao cair, o instinto natural de voo pudesse fazer com que ela voasse. E a águia caiu rolando da árvore. Caiu no arbusto, se machucou toda, saiu correndo para o galinheiro. E ele tentou também, num outro dia, depois de um tempo, tentou levar a águia para o alto do telhado da casa. E lá do telhado da casa ele tentava criar uma estratégia que convencesse a águia
que ela não era uma galinha, que ela era, na realidade, a rainha do céu e que ela poderia bater asas e alçar voos. Mas a águia não sabia disso. Ela se acostumou a ser tratada como galinha, a ser tratada como animal que rasteja, como animal que come migalhas, né? E do alto da casa ele jogou a águia saiu quebrando as telhas, tudo, rolou de novo e foi parar no galinheiro escondida. Até que um dia, né, com muita inspiração, o naturalista, o ornitólogo, ele teve uma inspiração. Ele decidiu pegar a águia bem cedinho, antes do sol nascer, colocar a águia dentro do carro dele e levar a águia para o alto de uma montanha. Ele procurou a montanha mais alta que tivesse naquela região e subiu a montanha de carro antes do sol nascer, com a águia dentro do carro. A águia assustada, com o olho esbugalhado dentro do carro, aquele bicho enorme, e ele subindo a montanha no carro dele, foi até onde a estrada permitia. E aí, depois que ele chegou no final da estrada, ele ainda andou mais um tanto a pé, foi subindo até na pedra mais alta daquela montanha e se assentou na pedra, com a águia no colo dele. E foi olhando para aquela imensidão do vale que estava abaixo dele. Aquele lugar maravilhoso, porque da altura da montanha eles conseguiam ver toda a região, inclusive viam a fazenda, onde a águia vivia como galinha. E de repente ele começou a conversar com a águia. E ele ia falando com a águia. Tá vendo isso tudo aqui? Isso tudo é seu. Você é a rainha dos céus. Você é a ave que voa mais alto, que enxerga mais longe. E você precisa descobrir essa verdade que está dentro de você. E junto com as falas do ornitólogo, do naturalista, o sol foi nascendo. E à medida que o sol ia nascendo, e o calor do sol ia tomando conta do corpo da águia, a águia foi se sentindo uma sensação que até então ela nunca havia sentido. Porque ela estava lá do alto, enxergando todo o mundo que estava à volta dela. E foi dentro dela, foi nascendo uma sensação tão diferente, foi brotando dentro dela uma vontade tão nova, tão inusitada, que na hora que o sol terminou de nascer, que cada penugem, que cada pena daquela águia foi tomada com o calor do sol, com a luminosidade do dia, o ornitólogo levantou da pedra, segurou a águia pelos braços e, na mesma hora, teve também uma intuição. Ele falou assim, eu preciso fazer com que o espírito desta águia nasça, ele apareça neste momento. E vai ser no momento mais importante, que é na hora que ele precisar aprender a voar. E naquele momento, ele jogou a águia para o alto, e a águia, meio que instintivamente, abriu as asas, e aí veio um vento muito forte de baixo para cima, e que fez a águia plainar. E naquele momento, veio uma sensação tão importante dentro dessa águia, que ela soltou um grito. Foi a primeira vez que essa águia deu um grito de águia. E naquele grito nasceu uma águia, de verdade. E naquele momento ela começou a sentir o poder das asas batendo e como era importante para ela ter se reencontrado consigo mesma. E ela alçou o voo da águia, o voo mais alto que ela poderia. E de repente ela começou a voar ao redor do naturalista, do cientista, do ornitólogo, numa sensação de agradecimento, porque ele trouxe a ela o verdadeiro espírito que tinha dentro dela. A águia voou muito, ela sobrevoou a fazenda, ela viu o galinheiro lá do alto, ela viu todo mundo que ela tinha o costume de conviver, ela viu as galinhas, os marrecos, os patos, as perdizes, ela viu todos os animais da fazenda,
E ela soltou um berro de agradecimento. Naquele momento, ela descobriu que ela nasceu para o infinito. Que ela não nasceu para poder ficar rastejando, ciscando e comendo migalhas. Que ela nasceu para um projeto muito maior de vida do que seria o projeto de ser galinha ou de ser um animal domesticado dentro de um viveiro, de um galinheiro. A vida desta águia, para a vida desta águia, estava reservada o infinito. E assim ela fez. Bateu as asas dela e seguiu rumo ao infinito. De vez em quando dizem que ela sente saudade da vida que ela levava. E quando ela sente saudade dessa vida que ela levava, ela vai lá. Ela visita, ela olha do alto, ela até protege a fazenda e os animais que estão no viveiro. Mas ela nunca mais aceitou ser domesticada. Ela nunca mais aceitou migalhas. Ela descobriu que o céu era o limite.